filosofia ela surge nesse cenário hostil em que as religiões ali predominantes é o que determinavam a verdade. Então, a partir do momento em que você questionava e buscava explicações para os fenômenos que aconteciam ao seu redor, e aí isso foi chamado de filosofia ali naquele começo, que a filosofia nada mais é do que, semanticamente explicando, amor pelo conhecimento. Então, o que acontecia? O Tales de Mileto, ele foi um dos primeiros questionadores. Só que, esperto que ele era, ele não poderia questionar abertamente. Então, o que ele fazia? Procurava explicações na natureza para as questões que envolviam tudo ali ao redor. Se ele queria saber, por exemplo, por que uma pessoa nascia deformada, ele tentava buscar resposta na natureza. Se aconteciam injustiças ali na comunidade, ele procurava também entender o motivo das injustiças na natureza. E aí que ele entrava no conceito subjetivo, que para ele tudo era resultado da água. A água, para ele, representava de maneira subjetiva as questões transitórias. Que a água, o que a gente pode entender de maneira poética e até subjetiva, trazendo para esse lado da filosofia. Por exemplo, você quer entender por que a pessoa morre. A pessoa nasce, cresce, morre. Ele buscava explicações na natureza, em especial na água, porque ele entendia que a água, quando você, por exemplo, pega ela, vai no rio, pega com as duas mãos, você mata a sua sede ali naquele momento, ela deixou de existir a partir do momento que você matou a sede, mas enquanto ela ainda está em suas mãos, ela existe. Uhum. Ela tem um propósito a ser cumprido ali naquele momento. Então, a busca é você ir até o rio para ter ela em mãos, e o fim da vida é quando ela cumpre aquele propósito. Então, ele entendia que o ser humano ele tem o propósito de crescer, de evoluir, até chegar na velhice e, por fim, morrer. Então, essa era a questão da existência, né? A explicação do porquê que existem todas essas fases na vida. E essas explicações voltadas para a natureza eram tidas para outros temas também. Tinham outros pré-socráticos também que buscavam explicações nos outros elementos, não tinha? Exatamente. Terra, fogo, ar. Exatamente, são tantos outros, inclusive tem até o pai da medicina, que é o Hipócrates, ele até criou a teoria dos 4 elementos, né, para justificar os temperamentos humanos, que tem a questão do sanguíneo, do colérico, do fleumático. Isso veio dele? Hã? Isso veio dele? E veio dele, um dos pré-socráticos aí que eram considerados filósofos e, ao mesmo tempo, pai da medicina, porque ele era considerado médico, né? Naquela época a medicina ainda era muito precária, era muito em base de ervas, né? Existiam os curandeiros também, que eram responsáveis por auxiliar lá os médicos, aquela coisa toda, então tinha muito essa questão. Outro pré-socrático aí que era interessante aí, Parmênides, que ele explicava muito essa questão aí de que tudo, a questão do fogo, né? Que ele colocava também, ele usava as mesmas analogias do Tales de Mileto, porém usando outro elemento. E cada elemento tem muito essa questão de falar um pouco sobre a vida como ela é. Igual o fogo, por exemplo, ele justifica a questão de que a nossa vida se parece com fogo, porque o fogo ele também cumpre um propósito, tal como a água cumpre o seu propósito de matar a sede, também de se lavar, aquela coisa toda. E o fogo no sentido de aquecer, no sentido de tornar a vida mais quente, tornar as questões mais felizes, né? Porque ele percebia que quando a pessoa se aproximava do fogo, ela se sentia mais criativa, ela se sentia com mais energia de fazer as coisas. Então existe muito essa questão da justificativa dos elementos. E aí, depois dele, veio de fato Sócrates, que foi o divisor de águas aí da filosofia, né? Um trocadilho aí, divisor de águas, Tales de Mileto, Sócrates. Uhum. Então ele já veio trazendo uma filosofia mais sofisticada, que ele não ficava tanto preso a essas questões elementares que envolvem a natureza, e ele trazia mais uma questão de pensamento, né? Que tanto que surgiram vários outros discípulos dele, como por exemplo Platão, né? O próprio Aristóteles e aquela coisa toda.